Feliz sábado, igreja, mais uma vez. Lembrando que o nosso já está na real, a igreja participa. Baixa porque está dando microfonia. A igreja pode participar, vamos ter um microfone para poder levar para vocês. E o tema de hoje é missão. Eu queria começar com nossos participantes aqui, fazendo uma pergunta para eles, quero que todos respondam. A primeira pergunta é: como saber se eu estou digno e capaz de servir em uma missão? Essa é a primeira pergunta. Vocês podem ficar à vontade para decidir quem vai responder. Na verdade, digno mesmo ninguém é, mas Deus não falou que ia escolher os dignos. Nós somos escolhidos mesmo sendo indignos. Deus escolheu os pecadores para cumprir a missão, e somos nós. Todos nós, não tem exclusão não. Cada um de nós que aceita o Evangelho, aceita o desafio de cumprir a missão. Agora, como você vai fazer isso, é com você, mas precisa ser cumprido. Mas você acredita que tem então alguma idade, ou as pessoas, indiferente da idade? Não, para mim não tem idade para cumprir missão. A partir do momento que eu entendo o que é o Evangelho, nós temos testemunhos. Inclusive nós estamos colocando aí aos domingos testemunho de várias pessoas. Nós temos testemunho de vários ministérios. Amanhã mesmo eu vou colocar um testemunho de um desbravador. Então, não tem idade para cumprir a missão. Desde que eu entenda o que é, eu vou conseguir cumprir. Eu só não vou conseguir cumprir isso muito novo, né? Criança, muita coisa. Se ela não tem capacidade de entender, ela não vai conseguir. Mas mesmo assim, você como pai, como mãe, criando o seu filho, ele é capaz de dar um bom testemunho no meio onde ele está. Né? A maioria aqui é pai, tem alguns que não são, né? Mas, por exemplo, tem filhos, tem pais que são chamados na escola onde para ser elogiado. Os pais são chamados para ser elogiados porque o filho tem um bom comportamento, é um filho que não dá trabalho, é um filho isso, aquilo, outro. Então, ali silenciosamente, se você é um cristão e está educando seu filho, criando ele para o reino dos céus, esse precisa ser um bom filho, ele vai dar o testemunho, mesmo sem falar do Evangelho, sem falar de Jesus Cristo, ele está testemunhando. Até porque na história do povo de Israel nós temos um rei que assume o trono tendo 8 anos de idade. Então uma criança com 8 anos de idade tem condições de comandar um país que na época era uma potência mundial, entendeu? Então quem capacitou uma criança com 8 anos? Era uma missão, a missão de conduzir o povo de Deus. Então Deus capacitou, o Espírito Santo capacitou. Primeiramente, nós temos que saber o que é missão, né? Não adianta ficar falando, mas nós temos que primeiramente saber o que é a missão. Para vocês, igreja, o que é missão? Alguém pode falar aí, citar o que é missão? Primeiramente, para nós ir para algo, nós temos que saber o que nós estamos fazendo, né? Mas o que é missão? Eu estava procurando aqui, vi aqui. Missão é um cargo, é um encargo, uma incumbência, um propósito, uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a exercer. Missão é um conjunto de pessoas que recebem um encargo a cumprir. Missão diplomata, missão científica e várias das coisas, entendeu? Para os cristãos, missão significa propagar o quê? O Evangelho. Através de quê? Da igreja. Missionário é aquele que tem a missão de divulgar a fé e o que se dedica a pregar e levar a crença religiosa para diversos lugares, espalhando o que? A palavra do Senhor. Isso é missão. E eu quero contar um relato também de mim, né? Quando eu estava fazendo, eu não sei que Nilson participou lá do irmão pastor Ciliro, os estudos que dava de evangelista, e chegando no fim do curso, tudo, aí nós tínhamos que fazer uma prova, entendeu? E essa prova era o quê? Era ir para uma igreja e fazer o seu evangelismo separado numa igreja, entendeu? Isso é uma missão. Eu me senti incapaz. Eu me senti incapaz. E eu falei, não, já que eu tenho que fazer, eu andava com a Adriana, eu falei, não, eu não faço a metade, faz a metade, né? Aí eu
acontecia o quê? Não dava certo. As pessoas se recusavam, tudo. E estava chegando o dia, eu falava, e agora? E passava. Aí chegou o momento. A igreja que foi escolhida foi o Parque Maria Fernanda. Eu falei assim, tem que ir, né? Eu tenho que ir. Eu não queria ir, mas o Senhor me escolheu. Aí eu fui, né? E eu fiz 7 dias de orações. No princípio eu me senti incapacitado, mas quando eu estava lá, o Espírito Santo nos ajudou bastante, né? E com a ajuda dele, 5 almas foram transformadas e batizadas, entendeu? Eu achava que não podia, entendeu? Mas Deus acha que nós pode. Mas nós vemos muitas vezes, eu vejo aquele filme lá, Missão Impossível. Mas de impossível não tem nada, porque o cara por um segundo consegue algo. Entendeu? Consegue algo, aquilo que consegue. E nós cristãos, nós não temos missão impossível, nós temos possível, porque nós temos Deus que nos capacita a todo momento. Se nós for olhar igual o Nilson falou para nós mesmos, nós não saímos nem de casa, né, Nilson? Não, o próprio Deus fala que é chamado. Você é chamado e é capacitado. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É diferente. Eu preciso estar à disposição. Mas isso vira uma obrigação? Então a pessoa foi batizada e automaticamente ela é obrigada, ou não, ela deve fazer isso por uma outra motivação? No reino dos céus não tem obrigado. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado nem a ir para o céu, se você não quiser. Então, você precisa escolher. Na verdade, é como um copo. Nós, quando estamos, se nós passarmos a nos encher de Deus, é como um copo enchendo de água. Ele vai transbordar, e o transbordar é o natural. A missão, ela precisa ser vivida. Nós deveríamos tomar menos tempo pregando e mais tempo vivendo. Se eu vivo a missão, eu prego em todo momento. E se você consegue ser cristão dentro da sua casa, você consegue ser cristão em qualquer lugar. Você vai pregar sem abrir a boca. Entendeu? Você se sente a missão é uma resposta nossa ao amor que Deus tem por nós. Tudo que nós fazemos, porque o versículo bíblico lá de, acho que é Timóteo 3,17, você é salvo para as boas obras. Não é as boas obras que levam à salvação, você é salvo para as boas obras. Então as boas obras, aquilo que eu faço, é uma resposta nossa ao grande amor de Deus. Então quanto mais eu me encho de Deus, mais vontade eu vou ter de fazer a missão. É exatamente o que o Nilson falou, né? Eu tenho 21 anos e eu sou o diretor do Descobrir Desbravadores, né? Pela idade, eu sou um jovem, eu faço a minha missão. Esse foi o chamado de Deus para mim. E eu escolhi e aceitei, né? No começo eu fiquei muito indeciso, né? Claro, porque eu sou muito novo. Responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu lido com vidas, né? São crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Então, assim, são jovens, né? Mas eu aceitei o chamado. E até agora foi assim, levei meu clube pro Campuri, corro atrás com o pessoal aí. E toda vez que eu vejo, assim, o pessoal unido em um propósito, assim, na igreja, me dá muito orgulho de ver, né? Que eu estou fazendo parte disso, eu estou, né, fazendo a missão que ele pediu, né? Eu também já fiz Caleb 2 vezes. É maravilhoso fazer Caleb, fazer missão. Você está agindo, né? Não importa se é no outro estado, se é no seu próprio bairro, se é na sua igreja, não importa onde seja. Faça a missão, porque a partir do momento que você se batiza, não é que você é obrigado, mas você sabe que você tem um propósito de vida agora, né, nos caminhos de Cristo. Então você sabe que você tem que fazer a missão, né? É o seu papel. Você tem que estar à frente para levar o evangelho, porque você quer ver a volta de Jesus, todos nós queremos. Então, para isso acontecer, tem que ter a missão, né? É isso. Eu participei do último JA na Real. Eu estava sentado lá. De lá é bom demais participar. Agora daqui, vou te falar uma coisa. Complicado o negócio. Eu já estou com medo das perguntas aí. As perguntas também dos dois lados. Está muito frio. De manhã eu estava sentado ali parece que eu estava dentro de uma geladeira. Agora não está diferente não. O negócio está frio aqui. Tem que esquentar esse negócio aí. Vocês mandam as perguntas aí. Mais interessante, eu queria. O Zé Carlos falou de missão, mas eu queria falar lá do início. Não sei, está
onde vinham as perguntas. Então eu tenho aqui uma colinha aqui, eu vou. Qual foi o primeiro homem que recebeu uma missão? E qual foi a missão dele? Adão. E qual foi a missão de Adão? O que Deus deu para Adão fazer? Cuidar do jardim. Essa era a missão de Adão. Cuidar do jardim. Quando houve o pecado, então aí agora já entrou em ação o plano da redenção, a graça entrou em ação, e aí surge Abel, Caim, depois Sete, e em Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz que com o nascimento de Enos, filho de Sete, foi que começou a invocar o nome do Senhor, ou seja, Deus... É que precisa que você levanta um pouco o microfone. Eu não tenho costume de falar com o microfone. É que senão o pessoal não ouve Não, direito. mas tem que abrir um pouco lá. Eu não uso o microfone dentro da boca. Desculpe, mas eu não uso. Eu uso assim. Até eu pregando, você já viu que eu prego assim. Eu não prego com o microfone lá em cima. Você perdeu o meu raciocínio aqui, rapaz. E qual foi a missão de Sete? A missão que Deus deu para Sete foi falar do amor de Deus e falar do plano de Deus para a salvação da raça caída. Aí nós temos depois Enoque. Deus deu uma missão para Enoque. E qual foi a missão de Enoque? Falar da justiça de Deus. Pregar também o amor de Deus. Noé. Por que não falar de Noé? Qual foi a missão de Noé? A missão de Noé foi construir um barco, construir uma arca para salvar o mundo inteiro. Se todas as pessoas, e há um estudo que a população mundial daquele tempo era igualzinho à população de hoje. Hoje nós temos cerca de 8 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes na Terra. E se todos se arrependessem dos seus pecados, poderiam entrar na arca e a arca caberia a todos eles. Qual foi a missão dele? A missão de Noé foi de construir um barco. Levou 120 anos construindo um barco. Qual foi a missão de Abraão? Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Essa foi a missão de Abraão. O evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Em Abraão seria bendito todas as famílias da terra. E de Abraão veria quem? O Messias. Por que eu estou fazendo esse resumo aqui? Porque eu quero chegar na missão da igreja. Nós estamos aqui hoje. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque houve uma missão dada a Adão, a Sete, a Enoque, a Noé, a Abraão, os profetas. Qual era a missão dos profetas? Aguenta aí, Jaci. Qual era a missão dos profetas? A missão do profeta, o profeta era um porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus. Era que levava a mensagem ao povo, que dava a conhecer aos homens a vontade de Deus. Os profetas, eles tinham também a orientação de Deus para ajudar as pessoas a conhecer a Deus. E aí nós temos o último profeta, Malaquias, depois o último profeta a falar de Jesus Cristo, que foi João Batista. João Batista pregou o primeiro advento de Cristo. E em 1844 surge um movimento com uma missão. Uma missão. Qual era a missão desse movimento? A qual você faz parte hoje. Você está inserido dentro desse contexto. Pregar uma tríplice mensagem angélica. Pregar um evangelho eterno. E que evangelho eterno é esse? O evangelho da graça. O evangelho do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Cristo é um Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, isso é uma missão. Agora, a missão não é minha. A missão é de Deus. A missão de salvar os seres humanos é de Deus, não é minha. E eu tenho a obrigação de participar da missão. Se Deus me chamou, se eu sou um adventista do sétimo dia, se eu aceitei essa mensagem,
O trabalho é voluntário, mas a obrigação de pregar o evangelho é... Entendeu? Eu tenho que pregar, eu vou, é minha obrigação de pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo ele diz lá, não sei se eu vou errar o texto, ou o livro, mas é o apóstolo Paulo. Ele disse que ele não se envergonhava de anunciar o evangelho de Deus, porque era o poder de Deus para a salvação daqueles que creem em seu nome. Então eu não tenho que me envergonhar, é minha obrigação, irmãos, pregar o evangelho, anunciar às pessoas que Jesus vai voltar. Certo. De uma forma, dando estudo bíblico, no trabalho, o meu testemunho, tratando bem o meu vizinho, mas é uma forma de eu falar, de eu pregar o evangelho. Ginaldo, posso fazer a pergunta agora? Missão. Todos nós temos uma missão. A Bíblia diz que se há pregar todo o evangelho, então virá o fim, certo? Então nós temos que pregar o evangelho, é uma missão, certo? Se fosse possível, ele tinha dado para os anjos, mas deu para nós. Tem uma missão que eu tenho que pregar o evangelho. Então, assim, já me falaram que se eu não pregar para ninguém, eu vou ter a minha coroa. Eu não acredito nisso. Então, assim, nós temos que dar pelo menos um estudo bíblico para ajudar pelo menos alguém para o céu. E as mulheres têm que dar 2, né? Concorda? Para levar 2, né? A mulher tem que levar 2. Por causa de Eva. Exatamente, porque Adão tinha uma missão, que era cuidar do Éden, mas a mulher que atrapalhou, né? Então o homem tem que, não, é sério agora, o homem tem que levar 7 pessoas, no mínimo, que é o número da perfeição, e a mulher tem que ser 12. Não, 14. É sério, não é brincadeira, não. O irmão está perguntando, porque você viu isso. A questão da pergunta é o seguinte... Eu não entendi bem, fala nisso. Por conta pelo que eu entendi, por conta do pecado da mulher no Jardim do Éden, a mulher tem uma obrigação a mais, ou uma obrigação maior, sobre essa questão da missão que o homem, essa é a pergunta do Gersi. Não. Tem base? Não, isso não tem base bíblica. A Isso aí mulher deve ser da não cabeça é do menos Matusalém, nem mais culpada porque ela primeiro comeu do fruto. Se Adão não tivesse comido, Deus teria um outro plano, um plano B, Deus teria dado um outro jeito, eu não sei, mas Deus teria dado, entendeu? Talvez morreria somente por Eva, não sei. Mas essa obrigação da mulher, né, Regina? Coitada, né? Tem que levar 7 pessoas para o céu só porque pecou. Eu vi que tem mulher que já começou a contar, que falou, peraí, esse aqui foi, esse foi... Não, isso não existe, não. Isso é idade. A questão é colocar na mulher é fácil, né? Agora assumir o erro também, né? Eu acredito assim, agora é sério. Acredito sério, a mulher tem mais facilidade de pregar o evangelho. É sério. O homem é mais difícil, né, Gabriel? Você concorda? Então, não, mas porque a mulher... até eu concordo, Jessi, que a facilidade da mulher de pregar mais o evangelho, eu concordo com você. Mas isso não é um resultado de uma desobediência. Porque ela desobedeceu, ela tem que fala bastante, porque desobedeceu e tem facilidade de pregar o evangelho. Esqueci, não. Então tinha que ser 12 discípulas, né? 12 discípulos e Deus 24 escolheu discípulas. 12 homens, sexo masculino. Agora, a pergunta que ela fez aqui é se é obrigatório, né? É obrigatório, Jessi? Pelo menos um, né? Senão não vai... Você lembra dos talentos? Jesus falou? Mas obrigado não é. Não é Não é obrigado, questão de ser mas não é obrigado, mas uma é uma resposta. missão, você ganha a salvação e não vai levar é uma ninguém. resposta. É egoísmo da parte minha se não levar ninguém para o céu, então pelo menos um tem que levar. Não, egoísmo mas Então- não é obrigado. Não é obrigado. Não, Então se ninguém você... tá sendo obrigado, mano. A questão da coroa, Ninguém está ameaçando. a senhora White diz que ninguém voluntário. estará no céu É voluntário. Isso, sem uma sem uma estrelinha. estrela. A própria Sem dele uma não vale, estrela. na minha opinião. Isso quer nos dizer o seguinte: se você, que é adventista, e viveu o tempo todo na igreja, não se preocupou em momento nenhum de pregar o evangelho, de levar uma pessoa aos pés de Cristo, isso quer dizer que você não vai ser salvo. Ele não entendeu nada da missão, ele nem entendeu o que é ser adventista do sétimo dia, nem sabe por que existe a Porque igreja. se não vai entrar no céu ninguém sem uma estrela na coroa, então todas as pessoas têm coroa e têm estrelas na coroa. E se a estrela de alguém não tem coroa, se a coroa não tem estrela, é porque
não está no salvo. Não está salvo. Ô Edinaldo, Mas vocês que estão aí na frente, é o seguinte. Ei, nós estamos, manda leve aí. sobre missão. Zé Carlos falou que a gente tem que saber o que é uma missão. Sobre a pessoa tem que ganhar pelo menos uma alma para Cristo para poder ter a sua coroa. Independente de tudo isso, nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração o seguinte: que foi que Deus fez por mim, certo? Uma missão, quando o comandante ele dá uma missão para o seu soldado tem que ir. E ai daquele que desobedeceu o seu comandante, certo? Deus, ele não faz isso com a gente, ele não obriga. Mas eu sabendo do que Deus fez por mim, de ter enviado Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados, para que eu pudesse ter a vida eterna, eu tenho que ter isso na minha mente, no meu coração, que não precisa alguém mandar fazer aquilo que é bom. Porque se algo foi bom para mim, eu que estava condenado à morte eterna, e agora eu fui liberto, porque Jesus veio e morreu no meu lugar, de livre e espontânea vontade, reconhecendo o que Deus fez por mim, eu tenho que levar essa mensagem a outras pessoas. Agora, o que tem acontecido de uns tempos desse para cá, nas igrejas em geral, é a mornidão da gente. Porque missão não é só falar e não cumprir. Missão é falar e cumprir, né? Se Jesus, Deus tem a coroa lá preparada para cada um de nós, amém. Agora, a questão de eu levar uma alma para Cristo, de eu ganhar alma para Cristo, isso tem que partir de mim, de cada um de nós, reconhecendo aquilo que Deus fez por mim, né? Então, eu não preciso que o irmão Nilson fale: irmão, vai lá, visita fulana, vai lá, dá um estudo bíblico, vai lá, fala de Deus para as pessoas. Eu tenho que ter isso na minha mente, por quê? Porque aquilo que eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu recebi de bom, eu tenho que mostrar para outras pessoas. Então, essa é a missão. Independente de qualquer outra coisa, essa é a missão. Eu reconhecer que eu estava condenado à morte eterna, Jesus veio, morreu no meu lugar, para que eu tenha vida eterna, né? E isso eu tenho que passar para outras pessoas. Se eu pregar o Evangelho, Jesus vai voltar. Se eu não pregar o Evangelho, Jesus vai voltar da mesma maneira. Mas o interessante aqui é que nós tenhamos isso na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Deus fez por cada um de nós e continua fazendo. Tá bom? Muito bom. Só um minutinho, Ana. Edinaldo, então, surgiu aqui uma dúvida. Todos que vão entrar no céu têm que ter uma estrelinha na sua coroa, é isso? A coroa não pode estar vazia, sem estrelinha. E aí, vamos supor assim, o jovem aí de 15 anos ainda, ou 12, não tem ainda a sua estrelinha, não vai subir? E aí? Responda, Edinaldo. Complicado, né? O povo quer saber. Por isso que eu falei para vocês que sentado daí é bem melhor do que daqui. Daqui, a irmã tem uma outra pergunta. Irmãos, Para complementar, para deixar mais difícil, Edinaldo. Bom, como eu ouvi comentários aí, precisa ter uma coroa com estrelas. E agora, como dizer do ladrão da cruz? Se ele teve tempo de
pregar. Eu pensei no ladrão também, irmã, quando a Regina estava falando. Então, essa é a minha pergunta. Tá bom. Irmãos, essa citação, só um minuto, essa citação é da senhora White. A citação, que não haverá ninguém no céu, é da senhora White. Eu entendo assim, a questão da obrigação, irmão, é que eu não sou obrigado, Deus não é aquela obrigação eu tenho que ir porque o Nilson está me mandando. você tem que ir porque tem vontade. Entendeu? Eu tenho que ir porque o Nilson está me obrigando a pregar o Evangelho. Aí eu tenho que ir. Então, é esse tipo de obrigação que não existe. Mas eu sou obrigado a pregar o Evangelho. Eu aceitei a missão. Se eu aceitei a missão, se eu estou na missão, podemos dizer assim, você, para entrar na igreja, para você ser membro da igreja, existem regras. Para você entrar numa empresa, depois que a sua carteira é registrada lá, existem regras. Tem que chegar no horário, 15 minutos antes, tem que bater o ponto, tem que... Entendeu? Existem regras. Se você não se encaixar dentro da regra, você vai dar embora. Irmão, O céu é um lugar de ordem. Então, se eu aceitei entrar na missão, eu tenho minhas obrigações com a missão. É esse tipo de obrigação que eu estou falando. Entendeu? Na questão de estar no céu salvo ou não, eu até respondi há pouco instante um irmão, nós fomos fazer uma visita, e ele reclamando muito da pessoa que ele deu estudo bíblico, que não está vindo mais para a igreja. Eu disse para ele o seguinte: a tua obrigação você fez. Você fez o teu trabalho. Você pregou o Evangelho. Ele foi batizado. Ele tem conhecimento. Ele faz curso bem profundo da Bíblia. Ele tem bastante conhecimento. Então, se ele não quer vir mais para a igreja, a tua parte você fez. Não fique obrigando, não fique em cima, pegando no pé da pessoa, porque a pessoa pode tomar até uma certa raiva da igreja e não querer nunca mais voltar aqui. Deixa ele. Deus sabe das coisas. Ele pode não vir hoje, passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas um dia ele retorna para a igreja. O teu trabalho você fez, o sangue dele. Se ele se perder, Deus não vai requerer das tuas mãos o sangue dele, porque você fez o trabalho. Então, essa é a nossa obrigação como cristãos. A nossa obrigação é pregar o Evangelho, converter as pessoas. Isso é do Espírito Santo, não é nossa. Esse ponto é muito interessante, porque eu lembro a passagem do Atalaia que eu preguei outro dia, que eu achei muito interessante, e o pastor também, que fez a semana de oração da família, que ele citou. Eu fiquei maravilhado, porque ele deu o testemunho de que tinha um irmão que não entendia tal ponto, que não aceitava tal ponto da igreja. Ele não citou qual que é o ponto, pode ser qualquer um, é independente. E ele foi lá, esclareceu para a pessoa, deixou ele sem dúvida nenhuma. E ele falou assim: se eu perder o seu tempo, porque eu vou continuar com o meu pensamento. Ele não perdeu o tempo dele. Ele fez o que tinha que fazer, esclarecer ele. Se ele não decidiu aceitar ou não, já não cabe a nós. O Atalaia está para dar o aviso. Jesus está voltando e vai haver um juízo. Você querendo ou não, aceitando ou não, vai ser assim. E outra coisa, nós testemunhamos. Nós não temos noção do testemunho que damos só de sair todo sábado para a igreja. Todo sábado você troca de roupa, se arruma e vem para a igreja. As pessoas estão observando. Irmã Ana, eu vou não pedir autorização para a senhora, mas vou falar, não é mal, é coisa boa. Já ouvi falar muito bem da senhora no trabalho lá na escola. E eu nem acompanho o trabalho da senhora na escola, e nem fui lá, nem sabia que a senhora trabalhava lá. Então, louvado seja Deus. Por quê? Porque a senhora está lá trabalhando e só está procurando fazer o melhor que a senhora faz naquilo que a senhora foi colocada. Isso é muito importante. Então, a senhora é professora, só vai cuidar das crianças. Então, a sua turma é que é mais bem cuidada ela. Isso é testemunho. Não importa que a igreja trabalha assim, minha profissão, minha missão, alguma coisa assim, né? Então, não importa o que eu faça.
Não importa o que eu faça, eu preciso fazer o melhor. Eu tomo o maior cuidado, eu trabalho em transporte coletivo, eu sou cobrador de ônibus. E eu tomo o maior cuidado para procurar não fazer discriminação entre as pessoas. Não é que cuidado também, né? Que a gente é orientado também, né, a isso. Mas você tem que tomar o maior cuidado, porque eu tenho que tomar o maior cuidado. Porque as pessoas assim, ó, e é um crente, e é crente, e é crente, e é com coisa que eles podem. Eles não podem nem podem apontar também. Mas nós temos que tomar cuidado para ter uma vivência melhor diante da sociedade. Nós estamos pregando dessa forma, nós estamos testemunhando. As pessoas um dia vão chegar e falar assim, ó, por causa do seu comportamento, já ouvi isso, não estou falando de mim, eu já ouvi essas coisas, por causa do seu comportamento, eu passei a ir para a igreja, eu passei a frequentar e conheci. Então você ouve muito falar isso, e você nunca falou diretamente com aquela pessoa, entendeu? Então isso é missão, viver o Evangelho. E hoje mesmo posso dar um exemplo que umas 2 moças estavam ali, né? Eu estava ali fora, né? Conversando. E essas 2 moças só escutou a música, assim, a música estava tocando. Ela falou, gostei da música. Ela perguntou pro diácono que estava na porta, né, fazendo a recepção, posso entrar? Ela, pode. E só por escutar a música, ela acabou entrando, escutou a mensagem. Então, tudo que você faz indiretamente, né, na sua vida cristã, interfere, né, para que a pessoa possa escutar a mensagem. Então, quando você tem uma vida cristã, né, limpa, que você entra na igreja a partir do momento que você se batiza, e você tem essa vida cristã, não tem como outras pessoas ao seu redor não conhecer Deus, né? Os seus amigos, os seus parentes vão conhecer. Então, não tem como você não ter uma estrela, porque você é cristão. Então, de uma forma ou outra, você vai levar o evangelho para as pessoas se você for cristão, se você está dentro da igreja, né? Cumprindo o seu papel. Então, acho que é isso. Primeiro que a irmã quer falar, irmã. Deixa eu falar, rapidinho. Falando aí da estrelinha, eu poderia perguntar, é a última pessoa que vai pregar o evangelho. Ela vai ficar sem estrelinha se ela não achar mais ninguém para pregar, porque vai ter uma última pessoa que vai receber o evangelho, né? Eu sei que Deus sabe do dispor da pessoa, né? Então, eu imagino que Deus sabe do coração da pessoa e sabe o que ela iria fazer, sabe o dispor dela, mas ela não vai poder. Ela vai ser a última pessoa que vai receber, a última pessoa que recebe o evangelho. Como que vai ser para ela? Irmã, isso vai ser tão complicado. Então, virou polêmica. Isso vai ser tão complicado, a questão da pregação do evangelho. O mundo vai estar vivendo numa crise tão grande. Hoje nasce criança todo dia, e às vezes a gente fica pensando como que o evangelho vai ser pregado a todo mundo. Se Jesus está voltando e nasce não sei quantas 1000 crianças por dia, entendeu? Quando a porta da graça fechar, o mundo não vai saber. Não vai saber. A coisa que a gente vai ter alguns vestígios de fechamento da porta da graça, porque vai começar a cair as pragas. As pragas não são universal, não é universal as pragas. Então, universais. Então vai cair, por exemplo, vai cair uma praga aqui. Essa praga está caindo no Brasil, mas ela não está caindo, digamos, no continente americano, e ela não vai estar caindo no continente europeu, entendeu? Então, é muito difícil saber qual foi a última pessoa que pregou para a última pessoa. Eu gostaria de acender a pergunta de novo, que foi feita aí, que a minha esposa falou não foi respondida. Eu vou perguntar para vocês agora, nesse momento. O ladrão, o bom ladrão, como dizem, né, entre aspas, na cruz, ele pregou o evangelho ou não pregou o evangelho? Pregou. Ele pregou porque ele aceitou o evangelho. E outra coisa, ele não foi batizado e ele não saiu pregando porque ele morreu. Mas se ele não tivesse morrido lá, ele teria que descer e viver uma vida digna do evangelho que ele aceitou. Então, mas no momento que ele na cruz reconheceu Jesus como Salvador. E ele ainda falou para o outro aí. Isso quer dizer para você. Pregar o evangelho. Então, ele pregou o evangelho ali na cruz. Nós merecemos estar aqui, mas ele não merece estar aqui. Ainda reconheceu a falha dele. Então, nós merecemos. Então, e ali, porventura, até algum soldado que estava ali próximo, ele talvez ouviu também. Então, ele pregou, ele vai ter a estrela na coroa dele também. Irmão, nós já nascemos com uma missão, nós. Só de nascer, nós já nascemos com uma missão. Que Deus não vai fazer nós por nada.
Se nós viemos nesse mundo, porque tem motivo para que nós possamos viver nesse mundo. Porque Deus nem faria nós. Entendeu? Tem a missão do bem e a missão do mal. Tem pessoa que tem uma missão que vai matar pessoas, tem pessoa que tem a missão que vai salvar. Nós nascemos com a missão, nós temos que escolher que missão nós vamos fazer hoje. Qual missão que nós vamos escolher? Porque se alguém está no exército, ele sabe que ali vai para onde? Okay? Ele vai treinar, vai saber manejar arma, tudo para quê? Para estar numa guerra, não é? É uma missão que ele tem. E nós estamos na igreja para quê? Se nós estamos aqui, Deus deu muita munição para nós possamos sair e cumprir essa missão. E a palavra de Deus fala assim, e também fala assim que Deus é o quê? Jesus é aquele que não der fruto, será o quê? Será o quê? Cortado, né? E isso é muito grave. Você entendeu? Deus, aquele que não der fruto será o quê? Cortado. Então, se nós formos olhar isso, nós temos uma missão de pregar o evangelho. Isso não é fácil. Não é fácil. Mas se nós olhar os frutos que Deus dá, que Deus nos capacita a pregar o evangelho, que a igreja adventista é uma igreja preparada. Aquela pessoa que fala que não tem como pregar o evangelho, eu acho que ela está se excusando daquilo como Moisés se excusou. Moisés teve uma missão, se dependesse dele, ele não saía nessa missão. Mas Deus começou a encher ele de quê? De objetivos. Colocando algo, eu coloco isso, Moisés. Não, eu ponho isso, Moisés. Eu coloco teu irmão para estar do teu lado, falando por tu. E Deus, assim é mesmo nós aqui. Deus capacita nós. Nós temos que simplesmente aceitar a missão. Aceita a missão que Deus capacita. E a coroa da vida, e a coroa que vocês estão querendo estrela, se preocupa em pregar o evangelho e que Deus é o Salvador, não é a coroa que vai te salvar, não. Na verdade, isso é a consequência, né? O povo de Israel foi chamado para viver de uma forma que atraísse a atenção das outras pessoas. Nós, além disso, nós somos enviados a ir pregar o evangelho. Nós cantamos um hino aqui, esse hino é muito interessante, esse que fala do amor. Essa é a missão. Se eu pratico o amor, não tem quem não vai querer conhecer um evangelho desse. Entende? A prática do amor vai atrair as pessoas para conhecer o evangelho. Não, é que... Tem mais duas perguntas bônus aqui que a gente respondeu, né? A gente já está se encaminhando aqui para o final. A pergunta é a seguinte, que chegou até nós. A igreja tem alguma responsabilidade quanto à missão individual das pessoas que aqui estão ou não? Qual é o papel da igreja na questão da missão? A igreja somos nós, né? Então nós somos a igreja. Mas você perguntou da igreja formada, a formação da igreja, né? Isso, exatamente. A direção da igreja. Isso. A direção da igreja, a liderança da igreja tem algum papel? A liderança da igreja como um todo o corpo da liderança da igreja, ela tem algum papel, alguma responsabilidade quanto a instruir sobre a missão individual das pessoas? Tem. A liderança, a liderança, na verdade, ela é escolhida justamente pelos membros da igreja. Então, ela está aqui para ajudar cada um se tiver alguma dificuldade. Se tiver alguma dificuldade em pregar a missão, a liderança está aí para tirar as dúvidas, se caso você tenha alguma dificuldade em questão de pregar o evangelho. Estamos à disposição. E missão o quê? É conseguir algo. Vamos voltar para as estrelas. A estrela é usada para quê? Para dar um incentivo para você. Nós seres humanos, nós vivemos por incentivo. Você sai para trabalhar para o quê? Para um incentivo. Se você não tivesse incentivo, você não vai sair da sua cama para trabalhar. E se você está aqui na igreja, é para quê? Para ser salvo. Era para produzir frutos de salvação em você. O Gessi falou uma palavra muito interessante, né? É muito egoísmo. Saber, não vou ser cobrado. Lá quando fala do Atalaia ele lá fala que quando se você sabe que ele está errado, você tem a obrigação de avisá-lo, o ímpio. Se o ímpio ouviu, ele vai ser salvo e o sangue dele não recai sobre você. E se você não avisou o ímpio, o sangue dele recai sobre você. Nós temos responsabilidade. Tanto é que Deus, quando chega para Caim, pergunta: cadê seu irmão?
aqui, irmão, não tem nada a ver com ele. Como não? Como não? Tem responsabilidade, sim. E interessante, irmãos, quando eu vim falando de Adão, e eu cheguei até 1844, qual foi o objetivo de Deus chamar um povo? Aí a pergunta do Gabriel, qual é a responsabilidade da igreja? No sentido de preparar as pessoas para, individualmente, ela pregar o evangelho. Porque quem prega o evangelho, a gente pode falar assim, a igreja, mas a igreja como instituição, ela não seria nada sem as pessoas. sem as pessoas. São as pessoas individuais que vai lá e pregam o evangelho. O coletivo só existe quando há para motivar o individual. A igreja foi organizada. Eu tenho esse livro aqui, ó. Eu acho, Oswaldo Neves e Tiago, que está ali atrás, os anciãos que estão aqui, Ministério Pessoal. Esse livro aqui, ó, deveria ser o livro que todo membro da igreja, toda pessoa que for batizada, deveria receber esse livro aqui como brinde, como presente de batismo. Que livro é esse? A História do Adventismo. Quer se firmar na igreja? Quer conhecer a história da igreja? Quer saber por que você está aqui? Qual é a tua obrigação como adventista do sétimo dia? Lê esse livro aqui, ó. Lê esse livro aqui. Aqui tem um capítulo chamado Senso de Missão. Está aqui, ó. Senso de Missão. Em 1863, alguns homens, Tiago White, Irã Edson e alguns outros, Ellen White, eles chegaram a uma conclusão de que a igreja precisava ser organizada para melhor pregar o evangelho. Em uma visão, a senhora White viu luzes, estrelas brilhando em diversos pontos da terra. Eram mensageiros que Deus está enviando pelos 4 cantos da terra para pregar esse evangelho eterno. Então, a igreja ela precisa ser organizada para que as pessoas tenham conhecimento. E interessante que quando alguém fala alguma coisa daqui da frente que não está de acordo com a doutrina bíblica, uma nota tocada, eu só toco violão e mal sei tocar, né? Mas a gente percebe que a nota não está legal, saiu do tom. Então, se você explica, e eu falei hoje na minha classe ali, quem estava na minha classe? Só a Luiz, né, Luiz? Que estava lá. Eu fiz uma pergunta para o Ayrton em 91, na Bahia. Se morrer um ímpio hoje, ele ressuscita para ver Jesus voltar? Quando eu fiz essa pergunta para ele, ele disse o seguinte: até hoje eu tenho ensinado o milênio errado. Então, quando a gente, como igreja, nós temos um conjunto de doutrinas. Você não vê um irmão, você não vê o Tiago em um local dando um estudo bíblico, ensinando diferente do Edmilson. Você não vê a Regina dando um estudo bíblico, ensinando diferente do Gessi. Por quê? Porque a igreja ela tem um conjunto de doutrinas, e esse conjunto de doutrinas é exatamente para auxiliar o individual. E se você sair por aí pregando algo errado, dizendo que pode comer carne de porco, você será eliminado, não, o seu nome será tirado do rol de membro da igreja, porque você está pregando uma doutrina que não está na Bíblia. Então, qual é a nossa missão? Ou melhor, a missão é de Deus, mas é minha obrigação pregar o evangelho. É minha obrigação anunciar às pessoas do amor de Deus. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar um evangelho eterno, pregar o evangelho da graça. Então, para poder fechar, essa vai ser a última pergunta, eu gostaria de saber, né? Realmente nós temos que pregar as 3 mensagens angélicas. Sim, nós temos que viver o amor
de Deus, porque não adianta nada você pregar a mensagem angélica e não viver o amor de Deus, porque né, não condiz, não vai. Mas como fazer isso? O amor é mais fácil de pregar. Mas como levar a pessoa a ter esse conhecimento das 3 mensagens angélicas? Como fazer isso para elas conhecerem? Ou você, assim, porque é uma missão, né, falar das 3 mensagens angélicas. Mas se você não conseguir, ou todo mundo é obrigado, assim, o mundo inteiro tem que saber disso? A questão Laura, a questão é a adoração. Isso envolve adoração. Por que as 3 mensagens angélicas? Porque o que aconteceu em 1844, cumprindo a profecia de Daniel 8:14, era a saída de Cristo, a passagem de Cristo do santo para o santíssimo. Cristo estava fechando a porta do santo e abrindo a porta do lugar santíssimo, ou seja, mudando de função. A função dele no lugar santíssimo de 31 até 1844 foi a função de sacerdote e o intercessor, de advogado, e ele deixa, não é que ele deixou de ser sacerdote nem advogado, mas ele passa a exercer uma outra função, porque ele é uma pessoa só. Então ele exerce a função de sacerdote, sumo sacerdote, intercessor, advogado. Então ele passa para o lugar santíssimo. E o mundo precisava saber disso, porque era um evento lá no céu, e o mundo precisava saber disso. Então, pregar o evangelho eterno, isso é uma questão de amor, porque o mundo, as pessoas precisavam saber, porque o texto diz o seguinte: temer a Deus, né? Porque é chegada a hora do quê? Do seu juízo. Adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. Então, é um ato de amor da nossa parte pregar esse evangelho eterno. Porque se eu não pregar, como é que as pessoas... É a questão do atalaia. O atalaia existe lá para ele anunciar, olha, vai vir uma destruição. E outra coisa, qual é a destruição que está para vir? A gente tem que avisar o mundo de quê? Esse mundo vai ser destruído? Vai ser destruído. E se a gente não avisar as pessoas precisam ser salvas do quê? Da destruição vindoura. Qual é a destruição vindoura? Jesus vai voltar porque ele precisa dar fim nessa questão do pecado. Essa mancha essa coisa que manchou o universo, que trouxe essa mancha no universo de Deus, Deus precisa dar fim nisso. E quando ele fazer isso, aqueles que não tiverem que estiverem agarrados ao pecado, vai ser destruído. Mas as pessoas precisam ser avisadas do que está acontecendo no céu. E isso é um processo de amor. Eu preciso avisar. E se Cristo, como o irmão já até saiu, o irmão Ivanildo falou, essa é a questão de eu recebi de graça, eu preciso dar de graça. Eu preciso falar para as pessoas. Eu preciso avisar de uma destruição. E essa destruição é a volta de Cristo. Ou seja, lá em Jeremias, diz lá em Jeremias que vocês já imaginaram um negócio desse? Todas as cidades da terra serão destruídas. Vocês já imaginaram? Houve uma destruição. Recentemente houve acho que uma tempestade, não sei se foi no Rio, foi em Pernambuco. Terrível a destruição que aconteceu ali. Terrível. Nos Estados Unidos, recentemente, houve um vendaval que destruiu a cidade. E você olha assim, por exemplo, um templo desse aqui, daqui a pouco ele não é mais templo, é entulho. E lá em Jeremias diz que todas as cidades serão derribadas, vão virar uma montanha de entulho. Então, essa é a destruição. E nós, como um povo, aqui tem um outro livrinho que todo adventista deveria ter também, um povo e uma missão, do pastor Ítico Manzoli, ex-presidente da Associação Paulista, é o autor desse livro. Um povo e uma missão. Qual é a minha missão? Qual é a missão da igreja?
Então, eu gostaria que vocês fizessem Então, na verdade, conseguiria, assim, resumir sobre a missão? Alguém gostaria de falar alguma coisa assim para resumir ou para fechar esse... Mateus 24, 14 diz: quando este evangelho do reino ser pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então a missão da igreja é pregar o evangelho, e quando o evangelho ser pregado, virá o fim. E nós estamos correndo o risco de nos acostumarmos muito com esse mundo aqui. A irmã Maria, que ela deu um testemunho, você vê quando ela conta o testemunho do sonho dela, ela conta de uma profundidade, é como se fosse uma realidade mesmo, não só um sonho que ela teve, é como se ela tivesse tido uma visão. O que ela está contando ali, nossa, ela quase chorou, ela se segurou para não chorar. Nós como igreja, como pessoas, nós temos que ter noção da nossa responsabilidade. Nós temos que ter noção. Nós não podemos ser egoístas, como o Gessi falou. Seria muito egoísmo não pregar o evangelho, não contar das boas novas para as pessoas, não falar que elas estão correndo um risco tremendo. Nós temos que nos encher dessas verdades para nós passar para os demais. E outra coisa, a mensagem é uma mensagem propícia para o tempo que nós estamos vivendo. Onde que eu trabalho, tem um amigo meu, ele está cheio de mancha no rosto. Eu falei para ele, o Marcelinho, para de brincar de cor, que pode ser a razão dessas manchas no seu rosto. No momento ele ficou meio assim comigo. Aí ele foi no médico, o médico falou para ele, você come o quê? O médico perguntou para ele. Ele falou assim, eu como bastante de cor, porque eu tive palha então. Palha de comer. Aí ele falou para mim assim, Gessi, você tem razão. Ou seja, a mensagem é propícia para o nosso tempo. Porque o mundo está em discussão, é destruição, é guerra, não sei o quê, é doença. Então, essa mensagem é uma mensagem boa de pregar. Tá vendo isso que o Gessi fez? Isso é fantástico. Isso é missão. Ele nem falou do evangelho. Mas se ele vier perguntar ali, como você sabia? Está na Bíblia. Isso é que eu estou falando. Nós precisamos criar oportunidades para a pregação do evangelho. Nós precisamos pegar aquela listinha e sair batendo de porta em porta ali fazendo aquela entrevista. Não precisa. Nós precisamos pegar essa oportunidade, porque às vezes as pessoas às vezes não querem nem te ouvir falar, se você bater na porta. Por que tem a mensagem de saúde? A mensagem de saúde ela abre portas. É o braço direito da pregação do evangelho. Tanto é que os comportores, eles nem são orientados a falar de igreja. Eles falam da mensagem de saúde, exclusivo. Ele só fala em pregação de evangelho, só fala da estudo bíblico. É quando as pessoas dão oportunidade, mas não é o foco dele. E outra coisa, Gessi, não tem medo. Gessi não teve medo de falar. Você tem que parar de comer carne de porco. Você não precisa ter medo de falar do sábado. Se alguém perguntar para você, você tem que ter conhecimento da Bíblia. Você dizer, está escrito. Essa semana alguém chegou para mim e falou para mim que morreu, o assunto era morte. Aí ele falou que o camarada foi para o céu. Eu falei, não foi para o céu. Como que não foi para o céu? Eu falei, porque a Bíblia diz que não vai para o céu. Aí eu usei a palavra para assustar ele. Eu falei, foi para o inferno. Ele falou, inferno? Como assim? Eu falei, para o inferno. Mas está lá queimando? Eu falei, não está queimando, está na sepultura. Aí eu usei Gênesis 3,19. Falei, quando Deus deu a sentença para Adão, Deus falou assim para Adão, tu és pó e em pó te tornarás. Ele falou, e o fogo de vida? Não volta para Deus? Eu digo, volta, mas volta porque é um ar. Foi o que Deus soprou no nariz do homem, vai voltar. Não é que volta para Deus, entra no nariz de Deus de novo. Vai ser reintegrado no ar. Então, você não precisa ter medo de citar a Bíblia, de falar a verdade, como o Gessi falou. São oportunidades, você não pode ser perdido. Então, gente, estamos chegando no fim, né? Muitas perguntas. Se nós for ficar aqui, vai ficar a noite todinha. E é bom, né? Mas vamos fazer uma vigília assim, que aí fica mais fácil, né? O que eu posso dizer para vocês quer ver alguém não sair da igreja, seja um missionário. Se você está no fogo, você vai acender cada vez mais. E espero que nós podemos ter ajudado vocês, né? E se envolva na missão. Nosso ministério está contratando, tá? Nós estamos contratando.
E vocês não podem ficar parados. Porque salário é vida eterna. Não é falta de serviço que vocês não vão ficar parados, não. Nós temos muitos serviços aí e contamos com você, amém? Irmãos, e semana que vem vai ter um JA do Ministério Pessoal, tá? O pastor Ronald vai estar aqui com a gente. E a partir do mês que vem, na verdade, vai ter todo o primeiro sábado o JA do Ministério Pessoal, tá? Que vocês possam estar aqui conosco. Nós vamos fazer cada dia um temático, e nós vamos fazer uma vigília também, tá? Não vamos ficar aqui para bater papo a noite toda. Vamos ver quem é que vai ficar, hein? Não é sábado que vem a vigília, mas nós vamos marcar ainda. Queria agradecer a presença do Nilson aí, né, diretor do Ministério Pessoal, né, do Zé Carlos e do Edinaldo aqui, né, nosso Lucião, né, o Cauã, né, e a Eliane vai cantar agora, né, finalizamos, no último mês no próximo mês, né, no último sábado vai ter outro JA, mesma coisa, hein, todo mundo. Conto com vocês. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz... Pede para voltar de novo, porque eu entrei errado, por favor. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo.
lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu vou. Nós iremos, amém? Irmãos, todos nós somos convidados para pregar o Evangelho e nós podemos escolher a forma que queremos pregar. Então, que você decida como quer pregar o Evangelho. Pode escolher a forma que você quer pregar. Como o Zé Carlos falou, o Ministério Pessoal está aí à disposição de vocês, que for preciso. E cada um, ele se enquadra em alguma forma na igreja, né? Eu vou pedir licença a Luíse para falar dela, um minutinho, que eu vi ela aqui fazendo os anúncios, né, que todo dia. Eu achei muito interessante. Eu tenho certeza que a Aninha ali está sempre trazendo, porque eu vi ela subindo com ela primeiro. Eu falei assim, eu vou com você para você perder o medo. Eu acho que eu entendi, foi desse jeito. No próximo você vai sozinha. Eu olhei lá de trás e falei assim, olha lá, já está lá na frente fazendo algo. Então é importante, isso é bom demais. E quando nós nos envolvemos, independente do que seja, estamos trabalhando e vamos crescer cada vez mais. Vamos desinibindo, né? Vamos conseguir falar e fazer a missão. Então vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez agradecemos ao Senhor por tão grande privilégio, ó Deus, de sermos chamados para ser testemunhas do Senhor neste mundo. Por favor, reconhecemos diante do Senhor que somos pecadores e falhos, mas o Senhor mesmo diz que vai usar os pecadores e falhos. Então estamos aqui à disposição para que o Senhor nos transforme a cada dia e que possamos pregar o Evangelho a todas as pessoas e, se preciso for, que usemos as palavras. Por favor, nos abençoe e nos dê uma semana de vitórias ao teu lado. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sábado que vem teremos nosso JA do Ministério Pessoal, estão todos convidados, tá bom? Vamos lá, gente, ensaiado, hein? Todo mundo junto. O nosso JA ficou por aqui, com o tema missão, mas no próximo sábado tem mais. Então a gente conta com a presença de vocês, convide os amigos e agora a parte mais importante. Olhe para o seu irmão ao lado, deseja a ele uma boa semana. Diga, Jesus te ama. Vão todos com Deus para casa. Pois quero ser templo